Fala, torcida Massa Bruta, aqui é o Fernando Seabra, novo técnico do Red Bull Bragantino. Bom, eu iniciei como treinador no futebol universitário, né, enquanto ainda fazia o curso de esportes na USP. Segui nesse caminho até alguns anos depois, também trabalhando como professor de equipes de competição em colégio ou escolinhas, e tive um início, uma experiência como preparador físico na base de São Paulo como estagiário, no final da minha graduação. E alguns trabalhos em divisões menores do estado, né? Então trabalhei no profissional na 4ª divisão na Cisense, depois trabalhei no Barueri, ou auxiliar técnico, auxiliar e analista, também trabalhava nesse momento como analista de desempenho. No Barueri, em 2007, por exemplo, eu era auxiliar técnico do time B, que jogava a Copa Paulista, e era analista do time A, que jogava a Série B do Brasileiro e Série A do Campeonato Paulista, né? Depois iniciei como treinador nas categorias de base, fui para o Pão de Açúcar, do ano de 2008, e depois tive a minha primeira passagem pelo Red Bull, que foram 5 anos. Saindo do Red Bull, passei alguns anos trabalhando mais como auxiliar técnico, ou no profissional, ou na base, ou coordenador metodológico, ou de categoria, como foi o Sub-23 do Santos em 2016. Em 2020 tive a oportunidade de voltar a atuar como treinador na base do Atlético Paranaense. Dali fui para o Desportivo Brasil, Sub-20 profissional, depois fui para o Cruzeiro, Sub-20 profissional e, enfim, tive a passagem aqui no início do ano, fui para o Cruzeiro de novo e estou de volta. Olha, verdade, assim, eu tenho uma experiência em trabalhar com jovens, mesmo o time Sub-23 aqui, a média de idade era de 19 anos apenas, né? E o nosso time principal também é um time jovem, mas tem uma mescla importante de experiência, né? Então tem jogadores que servem como referência, né? De profissionalismo, de comportamento e também para servirem como guia nos momentos de dificuldade e de maior pressão. Na verdade, quando você está num momento delicado numa competição, você tem que estar muito atento a todos os sinais, né? E às vezes pode ser que um jogador jovem assuma um protagonismo nesse momento, mesmo que ninguém esperasse isso dele. E pode ser que um jogador mais experiente nesse momento não consiga ter o desempenho que ele gostaria de ter. Então, eu já vi isso acontecer, inclusive ano passado, numa situação semelhante no final do ano do Cruzeiro, nós acabamos com 2 jogadores sub-20 titulares jogando o Brasileiro Série A e tendo esse desafio de evitar um rebaixamento, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não rotular e o rótulo viciar ou poluir o nosso julgamento, a nossa percepção, né? A gente tem que estar atento aos sinais que importam, né? O nível de energia, o nível de motivação, a qualidade de jogo que cada jogador está demonstrando, né? E se os sinais forem positivos, mesmo sendo jovens, tem que ter coragem de colocar. Olha, assim, é um momento importante, é um momento delicado. Entendo que eu não vim para resgatar o Red Bull numa situação que o Red Bull não consiga sair sozinho. Eu vim para fazer um trabalho junto com as pessoas que estão aqui. Muitas já tive a oportunidade de trabalhar ou aqui em outros clubes, então tenho total confiança, né, no projeto, nas pessoas que trabalham no projeto, nos mais diferentes níveis de atuação aqui dentro. Acho que é um projeto especial, acho que tem pessoas muito bem preparadas. Isso também é algo que pesa na minha decisão de vir nesse momento. Eu, na minha vida, nunca tive a condição de falar agora não posso, não vou trabalhar, vou esperar. E dessa vez eu estava numa situação que eu podia fazer isso, mas mesmo assim eu optei por vir, porque me identifico, porque me senti contemplado, um privilegiado de, numa hora tão delicada, o clube confiar em mim, né, para estar presente nesse momento. Então, venho assim com expectativa
de desenvolver um trabalho nos moldes que eu acredito, em relação a criar um ambiente favorável de trabalho e uma cultura de trabalho que já é boa, mas potencializar no sentido de que ela consiga se adequar à necessidade e à especificidade desse momento delicado. Olha, acho que num momento como esse, na verdade, a gente tenta trazer todas as vivências importantes que a gente teve na vida que possam se aproximar de soluções para uma circunstância como essa. A vivência minha no Sub-23, na verdade, acho que ela foi importante porque eu tive um retorno, mesmo que de curto prazo, para o projeto, num momento em que o projeto atingiu uma escala gigantesca, né? Muito diferente do projeto que eu fiquei entre 2009 e 2014. Então, aquela passagem me preparou um pouco mais para encontrar a estrutura que eu estou encontrando agora, uma estrutura do ponto de vista do fluxo operacional complexa, né? Com departamentos, com um trabalho interdepartamental aí, com muitas interfaces, né? E um clube que funciona muito bem. Então, o treinador também, quando ele entra numa estrutura dessa, ele tem que saber ter uma compreensão meio que básica, mas geral, de todas as interfaces com as quais ele vai ter que se relacionar, porque ele precisa ser um potencializador, né? Um catalisador. Então, aquela passagem me ajudou, acho que nesse sentido, está mais preparado para aquilo que eu ia encontrar aqui nesse momento. De outro lado, eu acho importante porque, querendo ou não, os jogadores da equipe profissional já sabem quem eu sou, me conheceram aí do convívio do dia a dia, mesmo que com um distanciamento maior, e alguns jogadores do Sub-23 daquele momento, eles estão presentes no grupo hoje, né? Então eles estão mais acostumados comigo, com a minha forma de trabalhar. Isso é sempre importante quando você assume a liderança técnica de um grupo novo, ter pessoas ali que já trabalharam com você e que podem ajudar o grupo de uma forma geral a acelerar esse processo de compreensão das ideias, de compreensão de quem é aquele ser humano que está lá e como que eu posso interagir com ele, né? Então, acho que foi algo positivo para o momento atual. Então, cara, o Red Bull foi o clube que eu trabalhei por mais tempo, né? Então, foram 4 anos como treinador de base e 1 ano no profissional, primeiro como auxiliar e depois como treinador, em 2013. Durante esse período, além do processo de construção conjunto que nós tínhamos entre os treinadores da própria base, também tínhamos a oportunidade de ter contato e acesso às clínicas dos coordenadores globais da Red Bull naquele momento. E isso, no Brasil, é uma coisa muito especial, né? Então, aquilo que eu tinha de conhecimento, de informação do que era feito em relação a treinamento esportivo e treinamento no futebol em especial, era através de livros de editoras europeias que você comprava, né? Não tinha nem essa quantidade de material disponível que tem na internet hoje. E aí você está num clube dentro do Brasil que te proporciona isso, é algo que ajuda a abrir a sua cabeça, você ter contato com outras formas, outras ideias de jogo, de filosofia, de formação, né? E o Red Bull, desde o princípio, sempre teve essa ideia de ter um jogo muito dominante, muito agressivo, né? Com uma taxa de trabalho, de esforço e de empenho coletiva alta, mas com liberdade para o indivíduo se expressar, né? Que são valores que também têm a ver com os valores da empresa. Então, muito do que eu fui constituindo como ideia de modelo de jogo e também ideia de desafiar o jogador para que ele se formasse da melhor maneira possível, de acordo com essas premissas, começou a acontecer no Red Bull. Ao longo da minha carreira depois, eu tive a oportunidade de sistematizar, de formular, como no período que eu fui coordenador metodológico na base do Corinthians, e depois de colocar em prática, de testar, mas a essência, ela veio desse período que eu tive aqui. Olha, então assim, aquilo que eu comentei com os jogadores, né? O projeto ele ficou tão gigante
que aquilo que eu fiz aqui dentro nas duas passagens assim se dilui e fica algo que é muito pequeno perto do que é o projeto da Red Bull. Mas o projeto da Red Bull dentro de mim, ele é muito grande. Então, nesse sentido, ele representa até uma relação de ter sido uma pedra fundamental na construção da minha identidade enquanto treinador, do ponto de vista de ideia de jogo e de treino. Então, quando a gente fala algo nesse sentido, acho que é algo muito forte. Um dos fatores que também me dá muita confiança para esse retorno nesse momento é saber da capacidade da equipe produzir, de acordo com o que a gente já viu, né, esse grupo produzir, e eu mesmo senti na pele, né? Então, no Cruzeiro, a minha primeira oportunidade como treinador no profissional foi como interino num jogo da Série A no ano passado e quis o destino que fosse justamente contra o Red Bull. E me deu muito trabalho preparar esse jogo e preparar essa semana porque o Red Bull era um time muito pressionante, extremamente dominante, que tinha variações de movimentação, de estrutura para atacar, e com uma rotação, uma agressividade, uma taxa de trabalho muito alta. Então, nós buscamos focar em um ou dois aspectos que nós pudéssemos causar dano. E insistir muito nisso, porque não tinha como naquele momento, com tão pouco tempo, né, que eram 2, 3 treinos ali aquisitivos e um treino pré-jogo, para fazer um jogo dessa dificuldade, contra um time que vinha muito bem, nós focamos em aspectos pontuais para que a gente conseguisse gerar situações favoráveis, equilibrar o jogo, gerar incerteza no adversário. Mas passei uma semana praticamente sem dormir, preparando o jogo, voltando para rever lances do que eu já tinha visto, buscando soluções para os perigos que eu imaginava sofrer, mas também buscando pequenas brechas que eu pudesse explorar, né? E me deu muito trabalho, foi muito desgastante, também consegui desfrutar, obviamente, no dia do jogo, daquela experiência, e querendo ou não, foi o desempenho daquela partida que também me gabaritou internamente para depois, num outro momento delicado, estar à frente do Cruzeiro. Então, desse ponto de vista, esse grupo exigiu tanto de mim naquele momento também, que elevou o meu nível enquanto treinador para que eu pudesse estar à altura do desafio. Olha, melhor possível, né? Quando eu vim no começo do ano, a competição já tinha começado e a equipe começou com uma vitória em casa e um empate fora, então 2 bons resultados. E eu chego com a A3 em andamento e perco os 2 primeiros jogos. Então foi um processo árduo, assim, para a gente se recuperar na tabela, para recuperar, enfim, a confiança dos jogadores, para colocar as ideias em prática e para convencer a torcida daquilo que estava sendo feito. E a gente conseguiu, né? Uma recuperação muito boa, conseguimos uma sequência de vitórias ali, bem bacana, nos classificamos bem na competição e a torcida abraçou, né? Então isso foi muito legal. Então eu espero que nós consigamos e que eu consiga já desde o início, né? Que a gente sabe da importância de curto prazo, que a gente já consiga de início atender a nossa torcida, para que ela nos receba de braços abertos, para que ela também dê um voto de confiança, não só no trabalho, não, mas para o grupo de jogadores, porque a gente tem um grupo de jogadores que é capaz, que é comprometido, que tem algumas coisas muito boas de comportamento dentro de campo, e que tem a ver com o legado da última direção técnica que passou, que é difícil de encontrar em outras equipes. Então, na verdade, a gente tem que unir forças do momento, unir forças potencializando aquilo que já é bom, né?
e a gente espera que a torcida, nesse momento, seja o nosso 12º jogador, porque a gente vai precisar. Ganhar 3 pontos quando você está em cima da tabela é muito mais fácil do que ganhar 3 pontos quando você está embaixo da tabela. Então, a gente precisa, além do nosso trabalho do dia a dia, contar com todo o apoio que a gente puder para que esses 3 pontos possam vir. Torcida Massa Bruta, precisamos de vocês no estádio, criando aquele ambiente, apoiando no momento da dificuldade, dando força. Uma das coisas que a gente precisa ter nesse momento é acreditar naquilo que a gente faz, acreditar que a gente consegue extrair o melhor da gente nesse momento, e o apoio de vocês para os jogadores e para o trabalho vai ser fundamental, tá certo? É um desafio, é um momento delicado, mas com o apoio de vocês a gente vai conseguir reverter. Contamos com vocês lá, vibrando do começo ao fim, apoiando, e vamos buscar. São 7 jogos aí para definir a nossa permanência, e definindo a nossa permanência a gente vai brigar por algo mais ainda, mas é com o apoio de vocês.